Vamos falar com Deus, meus queridos. O grandioso Deus e eterno de Israel. Mi Padre, como he dicho a ti em la manhã de hoje, em presença de los hijos del Senhor, de los miembros de la iglesia, queremos, Senhor, decirte a ti uma vez mais, en esta noche, queremos decirte a ti que gracias, gracias e gracias e gracias. Gracias por um ano mais que podemos ser chamados membros de tu cuerpo. Gracias por um ano mais que podemos permanecer firme em tu presença. Gracias por um ano mais que conseguimos, que logramos vencer ao desânimo, a los problemas, a los espíritos imundos e permanecer aqui em tu casa. Gracias uma vez mais por estar com nós, fortalecendo nossos pés, fortalecendo nossas rodillas, para que pudiéramos permanecer em tu casa. Eu quero dar-te as graças, Senhor, por um ano mais de vida, em la vida de Itza, tu sierva. Que seja esta fecha uma fecha, Senhor, de alegria para tu sierva, e que a cada dia que passa, Senhor, como um regalo de cumpleaños, o Senhor pueda obsequiar-lhe a ella, regalar-lhe a ella, dar-lhe a ella porção doble de tu Espírito, saúde, paz e determinação. Grandioso Deus, te adoramos, te glorificamos, te alabamos, Senhor, porque sabemos que tu eres santo. Estamos por entrar no ano 2026, mas eu quero, Senhor, desejar-lhe a esta pessoa um feliz 2026 e 27, porque queremos dar mídia extra para ti, porque queremos porção doble de tu Espírito. Graças, Senhor, por ensinar-nos tanto tu palavra. Graças por revelar a nós os mistérios que estão escondidos. Graças por mostrar a nós a importância do Espírito Santo em nossas vidas. Meu amigo, minha amiga, eu creio que você tem motivo para agradecer-lhe a Deus por tu vida. É sencillo, é só pensar em como estava sua vida há tempos atrás, antes de caminhar com Jesus, e como está sua vida no dia de hoje. Se você para pensar, analisar, você então encontrará a resposta para saber se há algo que agradecer-lhe a Deus. É momento de agradecer-lhe a Deus por todo o que Ele nos ha dado neste ano 2025. Hable com Deus, agradeça-lhe a Deus por sua vida,
Agradeça-lhe a Deus por você haver vivido momentos espirituais com Ele, momentos especiais. Aquele problema que lhe surgiu e você conseguiu vencer. Você clamou a Deus e viu a mão de Ele em sua vida. Isso é glorioso. Glorioso, Senhor, não é pedir a Ti que nos livre de los problemas, não. Glorioso, Senhor, é saber que Tu estás com nós quando os problemas chegam, porque é inevitável. Tu dijiste em Tu palavra, Senhor, e me recuerdo claro. Tu reuniste os discípulos, os apóstolos, os pastores da época, e Tu dijiste, através de tus siervos, é inevitável que venham os escândalos, é inevitável que surjam os problemas, mas ai de aqueles porque enviene os problemas, ou porque enviene o escândalo. Meu Padre, graças por estar com cada um de nós outros. Bendice, Senhor, este momento desta reunião. Consagra nossas vidas para o ano 2026. Que seja um ano glorioso, em nome do Padre, em nome do Hijo e do Espírito Santo. Diga, Senhor Jesus, minha vida eu la encomiendo em tus manos. Graças, Senhor, por trazer-me aqui, por tener-te a Ti em meu coração e adorar-te em espírito e em verdade. Cantemos a nosso Senhor e Salvador Jesus nuestra canção em espírito, aleluia, em verdade. Diga-lhe a Ele: te adoramos, aleluia, Senhor, te adoramos, haz desta canção uma oração em espírito, aleluia, e em verdade. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Padre, Rei de reis, mi Senhor, te entregamos nosso viver, glórias a Deus, Rei de reis, mi Senhor, te entregamos nuestro vivir. Que disse? Para adorarte, oh Rei de reis. Es que nasci, oh Rei Jesus. Diga-lhe a Ele: me prazer es adorar, me prazer estar em los átrios del Senhor, mi placer es vivir en la casa de Dios, donde fluye el amor. Diga, Senhor Jesus, mi placer es alabarte, glorificar-te e exaltar-te. Amém? Graças a Deus. Amém? Pode sentar-se, meus queridos. Vamos dar sequência. Se queres, se estiver muito caliente, pode apagar, cerrar a chave e poner esse ar que hoje está demasiado caliente. Gente, eu estava aqui cantando esta canção e eu, sabe, por esses momentos assim, há momentos que eu me mente vuela. E eu estava recordando que esta mesma canção eu cantava em 1991.
em um lugar que eu ia predicar na época, eu estava sendo preparado para pastorear, e eu era um missionário que fazia reunião. E nesse momento que eu estava cantando aqui, se me vino muito forte na mente esse lugar que eu predicava. Teria uma estação de trem e era uma casita bem chiquitita assim, que eu fazia um serviço. E sempre eu cantava esta canção. Para mim é uma das canções mais poderosas que existe, é esta. E quando eu cantava, eu me perguntava, eu muito jovencito, eu me perguntava: será que eu vou seguir adorando a Deus? Será que eu vou ter futuro em isso? Porque você sabe que pensa, e eu muito jovem, 20 e pico de anos, eu disse: caramba, será que eu vou conseguir amar a Deus em verdade, em espírito? Será que eu vou conseguir dar a mídia extra que Deus quer? E isso se quedava em minha cabeça. E hoje, a mesma pergunta que quando tinha 20 e pico de anos, é a mesma pergunta que eu me hago hoje. Será que em 2026 eu vou estar com Deus? Será que em 2027 eu vou seguir sendo esse pastor? Será que eu vou seguir? Eu vou ter força para seguir? E essa é uma pergunta que sempre vai estar em minha mente. E te aconselho que sempre esta pergunta esteja em sua mente também. Porque a resposta já é muito clara. A resposta para estar com Deus em 2026 já é sencilla. Eu necessito ter comunhão com Deus. Eu necessito acercar-me a Deus. Eu necessito ler a palavra de Deus. Eu necessito congregar. Eu necessito, tudo isso é importante. Eu necessito selecionar minhas amistades. Eu necessito pôr um filtro aqui adentro. Eu tenho que ter um filtro para filtrar o que eu estou escutando. Aqui eu tenho que ter um filtro em meus olhos para filtrar o que vejo. Aqui em minha boca eu tenho que ter um freno para frenar o que eu abro. E infelizmente estas classes de perguntas no templo, em la igreja, em la vida cristiana, já está quedando como obsoleta, já não existe mais, porque hoje pensamos, e vou entrar na palavra, hoje pensamos algo muito errôneo. Quando nós outros nos bautizamos, nós outros decimos: amém, já estou bautizado, como se acabara a missão, como se já se acabara todo o processo de ser cristiano. Ele se acabara quando uno se bautiza, ou ele se acabara quando uno entrar em uma igreja, ou ele se acabara, e o processo cristiano, gente, ele nunca se acaba. Nadie está salvo por sempre. Nós outros estamos salvos hoje. Se não pelarmos os olhos, como se disse em Centro-América, não vamos estar salvos amanhã. Hoje estamos em la fé, somos irmãos, amigos, família de la fé. Amanhã não. Se não nos aferrarmos com Deus, amanhã não. É como eu sempre digo ao pastor: e é em la vida, isso é para a vida. El que me ama hoje, e al que eu amo hoje, eu posso odiá-lo amanhã. Ou a pessoa me pode odiar amanhã. Nós outros não podemos, não pensa que isso é palavra negativa, porque não é. Isso é algo que nós outros temos que conviver com isto. Antes de começar esse serviço, nós outros estávamos falando aqui, e o missionário José falou uma coisa
Mas é tão interessante, pero tão interessante, que ele diz: os melhores momentos de minha vida foi quando eu tive problemas pesados, porque eu vi que Deus se apresentou para mim. Hoje em dia, isso é uma loucura, porque hoje quando você habla de Deus, você automaticamente você pensa: bueno, eu sou cristiano, eu não serei perseguido, eu sou cristiano, eu não vou entristecer-me, eu sou cristiano, eu não vou passar por problema, eu sou cristiano, eu não me vou enfermar, eu sou cristiano, não vou ter enemistades. Você vai ter enemistade, não é por parte sua, mas por parte de outra pessoa usada por el diabo. Você vai enfermar-se, por mais que você não queira e por mais que eu não queira, porque nós outros somos seres humanos, então podemos enfermar-nos. Ô bispo, por que você está falando isso? Nos últimos meses você está falando muito sobre isso, porque se eu não digo a você sobre os dias malos, quando venham os dias malos te vencem, porque você não vai estar preparado para isso. Por exemplo, me prepara para que você me regale $10,000. Você não necessita preparar-me, pode fazer o cheque aí. Eu lo recebo de corpo, alma, de espírito, abraço com a mão, com a boca, muerdo. Você não necessita preparar-me para isso. Você não necessita preparar-me para uma boa notícia. Ou necessita? Não. Agora, para mala notícia, o bispo, lhe chegou um bill de $10,000, a cabeça começa a hervir, porque eu não estava preparado. Então, para conviver ou para estar com Deus, nós outros temos que ter a consciência de que o diabo existe e de que o diabo ele não vai desistir de mim nunca. Eu sei que eu vou passar por problema. O problema não é passar por problema, o problema é morir em el problema. Se eu passo, está bem. É como eu sempre digo: o problema não é ter problema, o problema é saber se Cristo estará comigo quando chegue o problema, porque eu vou vencê-lo. Problema nós outros vamos a ter. E Cristo falava isso bem claro aos discípulos. A Bíblia diz assim: não afaneis com o dia de manhã. Por quê? Porque o dia de manhã trairá seu próprio afã. O que quer dizer Deus com isto? Você vai ter um problema amanhã. Não esteja preocupado, eu estou contigo. É isso. Quando Cristo chamou aos discípulos, voeva a prédica, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Cristo deixou bem claro: não vos ausenteis de Jerusalém, não salga do lugar que eu te traje, permaneça aí onde você está, porque aí eu derramarei meu Espírito sobre ti. Aí você será meu testigo em Belém, em Judeia, em Samaria e hasta lo último de la tierra. La preocupação de Jesus, que os discípulos, que a gente tuviera el Espírito Santo. La preocupação de Deus en el Viejo Testamento: derramarei sobre vós outros mi Espírito, para que tus hijos profetizem, para que aconteça tudo isso. Temos que ter al Espírito Santo. A igreja de 70 anos atrás, de 50 anos atrás, se preocupava com o Espírito Santo. A igreja de hoje em dia já nem se habla sobre o Espírito Santo. É como se ele não existiera. Vê que louco. A igreja de antigamente, Jesus expulsava demônios, echava fora demônios,
seguinte, eu quero que você se alerta para a vida. O evangelho hoje, ele está cada vez mais suave, debilitado, estranho. E se nós outros não nos cuidarmos, nós outros seremos contaminados com esses evangelhos que há por aí. E vamos ser aqueles cristianos, mas que não imprimem a presença de Cristo. Aquele cristiano que não imprime coragem, não imprime valentia, não imprime fé, é aquele cristiano que não imprime. Nós outros somos chamados soldado de Cristo. Nós outros estamos mais para escolar que soldado. Somos chamados soldado de Cristo. Diz na Bíblia que nosso Senhor, ele é considerado Senhor de los ejércitos. E por que somos tão, perdona-me, porque tidiamos tanto? Se somos soldados, você já imaginou? Por que Estados Unidos é temido? Por que a gente teme os Estados Unidos? Se Donald Trump, agora, ele manda mensagem a Putin, dizendo-lhe a ele, acaba com essa palhaçada amanhã acaba a guerra. E Trump já provou que é assim. Nós outros estamos lá na nação mais poderosa do mundo. Você está vendo quantos barcos de narcotráfico estão sendo destruídos em Venezuela? Eu vivi em Venezuela há anos. Quantos? É suicídio. Estados Unidos tem exército que não ruega. Por isso todas as pessoas respeitam Estados Unidos. É uma nação temível, pero isso é bíblico. Os pueblos te envidiarão. Estados Unidos é envidiado por todas as nações. Todos se curvam ante Estados Unidos. E quem não se curva, meu amor, nosso presidente põe para curvar-se. Ele não resiste muito tempo. A que quero referir-me isso? A nós outros como cristianos, gente, por el amor de Deus, não há câncer que te pueda vencer, não há depressão que te pueda vencer, não há demônio que te pueda vencer. O demônio vence a nós outros, porque nós outros damos condições a eles de vencer a nós outros. Somos nós outros que não nos vestimos com isso aqui, com a armadura de Deus. E se não estamos vestidos com a armadura, somos vulneráveis a los demônios. Mas uma vez lleno da presença de Deus, meu amor, você ordena as enfermidades que salgam de seu corpo. É esta igreja que tem que surgir de novo. Hace falta esta igreja. Hace falta esta igreja. Enfermidade comigo não, em meu corpo não. Somos nós outros que temos que determinar isso. Quantos anos você tem? 40? Eu tenho 60. Eu estou tal como 25. Eu trepo o teto. Eu brinco. É impressionante. Mas se você, qualquer, começa, ai bendito, que dolor que eu tenho na perna. Não vou ir à igreja porque eu estou com dolor na perna. Você em sua casa, o dolor vai cambiar. Você não vai ter o mesmo dolor na perna? Venga à igreja com o dolor na perna. Porque se na casa vai ter dolor, então você vai sentir o dolor na igreja. Antigamente, ele enfermo, ele ia para o templo para ser curado. Hoje, o evangelho de hoje, ele enfermo disse, vem cá senhora, você não foi à igreja hoje? Não pude, estava com dolor na cabeça. Aí é que deveria vir. Porque a igreja era para os sanar-se.
Gente, pela elo e cuidado com o evangelho que o mundo está oferecendo para nós outros. Esse evangelho não queremos. Não queremos. Abre por favor sua Bíblia, Ezequiel capítulo 36, e vamos ver aqui a atuação do Espírito Santo em la vida de uma pessoa, que estamos aprendendo muito sobre o Espírito Santo. E domingo nós outros vamos ter uma prédica aqui que vai ser gloriosíssimo. Domingo eu vou dizer a você qual é a primeira chave para você abrir a porta para que o Espírito Santo entre em você. Que já aprendimos bastante. Agora vamos começar a praticar. Agora é o momento da prática. Fazer algumas vigílias na igreja. Agora é nosso momento da prática. Já aprendimos sobre o Espírito Santo. Agora eu quero o Espírito Santo. Amém? Ezequiel 36, página 1255. Hoje vamos ler 2 parágrafos ou 3 para sabermos sobre o Espírito Santo. Recuerde-se que na semana passada, nas prédicas passadas, nós outros decimos que Deus chamaria a nós outros e diria a nós outros: tu eres mi pueblo e eu sou tu Deus. Quando Deus falaria isto a uma pessoa? Quando a pessoa tuviera llena do Espírito Santo. Ele diria à pessoa: Roberto, venga cá, agora sim, eu derramei meu Espírito sobre ti. Roberto, tu eres mi pueblo e eu, tranquilo, porque eu sou tu Deus. Deus se hace propriedade, vamos decírselo assim, suya. Ele disse: eu sou tu Deus. Ele não disse: eu sou o Deus de todos. Ele disse: eu sou tu Deus e tu és mi pueblo. Vê aqui intimidade. Vê aqui intimidade. Tu eres mío e eu sou tuyo. Quando? Quando eu tenho o Espírito de Deus em mim. Amém? Leamos. Hoje vamos a este parágrafo. Versículo 30 e... Vamos a 36. Perdão, 33. Disse assim: assim ha dicho Deus el Senhor. Deus disse, observa: el dia que eu los limpiei de todas suas iniquidades, harei também que as cidades vuelvan a ser habitadas e que as ruínas sejam reconstruídas. Observa, nós outros, a terra assolada volverá a ser cultivada, em vez de permanecer assolada à vista de todos os que passam. Então se dirá, mira que bonito, esta terra que alguma vez foi assolada ha chegado a ser como el huerto del Edén. Estas cidades, que cidades, nós outros, nossa vida, que haviam quedado desierta, assoladas e em ruínas, agora estão que? Fortificadas e habitadas. Vamos parar aí. Aqui, se você para e analisa, nós outros estamos falando, ponga muita atenção, da diferença de cristiano e cristiano. Nós outros estamos falando da diferença de ter o Espírito Santo ao lado suyo e ter o Espírito Santo adentro suyo. Vê que diferença. Quando eu tenho o Espírito Santo adentro de mim, eu tenho comunhão com Deus.
Deus passa a ser mío, e eu passo a ser de Deus. Há algo mais aí em esse cristiano. Observa que interessante. Depois eu vou pedir a opinião de vocês. Observa que interessante. Ah não, pero eu já me bautizei. Está bem, felicitações, pero não termina aí. Ah não, pero eu sou ofrendante da igreja, eu sou diezmista da igreja. Sim, pero não termina aí. Não termina aí. Ah não, pero eu já estou na igreja há 5 anos, eu estou há 40, há 30 e pico. Pero isso não quer dizer nada. Não é que não queira dizer nada, não estou echando de menos mis anos nem os suyos. Pero para Deus, gente, se conclui um hijo de Deus quando aquele hijo está cheio do Espírito Santo. Observa bem, Luiz, bastante atenção, observa que bonito. Quando Jesus foi a caminho de ser bautizado, Juan el Bautista bautizava todas as pessoas da seguinte maneira: eu te bautizo com água para a remissão de pecados, te bautizo com água para a remissão de pecados, te bautizo com água para quê? Remissão de pecados. Luiz, Jorge, Roberto, Itza, José, Vitor, para que uma pessoa é bautizada hoje? Para ser redimida de seus pecados. Estamos claros? Mas não se termina aí. Agora te explico a diferença para terminarmos. Quando Jesus chega para ser bautizado, João Bautista, quando lo vê, João Bautista disse: eu não sou digno de desatar as chancletas, as sandálias de los pies. Viene uma voz del cielo e habla a João Bautista. Esse é diferente, bebê. Este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer, complacência. Esse é diferente. Quando João Bautista bautiza Jesus, vem sobre Jesus uma paloma. Aquela paloma é o símbolo do Espírito Santo. Viene sobre Jesus. João Bautista disse: eu te bautizarei com água, pero vendrá outro mais poderoso que eu, que te bautizará com o Espírito Santo. Onde estão as igrejas que não hablam mais dessa maravilha de Deus? É o bautismo com o Espírito Santo. Pastor, você pode ter na sua igreja cheia, sem o Espírito Santo, ela vai quedar vazia. Você pode ter pessoas a seu lado, se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não vai ter caráter, ela vai mentir para você hoje. Ela já te vai traicionar como me traicionam também, porque não tem caráter, não tem o Espírito Santo. A única pessoa que te vai ser um marido fiel à sua esposa é a presença do Espírito Santo. É Ele que convence a nós outros que nós outros não devemos pecar. É necessário ter o Espírito Santo. Em 2026 eu estou em um propósito grandioso com Deus. Grandioso com Deus. Eu quero, em 2026, eu quero vocês bautizados com o Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, gente, em nós outros estamos correndo um risco muito grande. E o que me deixa um pouquinho desconfortável é que eu não vejo mais essas classes de prédica. Eu já não escuto mais sobre isso. Escutava muito, hoje já não. Eu não escuto. Quando se habla do Espírito Santo, se habla muito assim, é muito light, é muito suave, não é uma coisa como Deus quisiera.
quando você lê a Bíblia, você percebe a importância que tem o Espírito Santo. Hechos de los Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, não necessita abrir a Bíblia. Disse: recebereis poder. Quando? Quando haja venido sobre vós outros o Espírito Santo. Porque hoje em dia não há poder de curar por um enfermo e ele ser, de orar por um enfermo e ele ser curado. Sabe por que não há poder? Porque está ausente o Espírito Santo. Já não conseguimos mais mover a fé. Você não vai acercar-se a mim e dizer-me a mim que você tem uma enfermidade de muerte, porque eu não acredito em isso. Se você se acerca a mim e diz: tenho um câncer, para mim é o mesmo que você disse: me duele la muela. É a mesma coisa para mim. Não tem tamanho de enfermidade diferente uma da outra. Mas nós outros, como cristianos, vivimos em um mundo em donde nós outros já vivimos como as outras pessoas. Mas você tem um câncer, ai bendito, que bendito, bendito o quê? Bendito, acho que a hora chegou, minha hora, que chegou sua hora, que chegou sua hora aqui. Você não pode aceitar isso. Ó Deus, tu moriste no Carvalho, está escrito em Isaías 53. Tu levaste sobre ti meus dolores, todas as minhas enfermidades. O castigo de tu paz está sobre mim. Eu não aceito essa enfermidade, a enfermidade sai de seu corpo. Eu vivo orando por pessoas que têm câncer e as pessoas são curadas. Não há mistério nisso, gente. Deus cura câncer como cura dolor de moela. É a mesma coisa. Pero o problema está em que? Não ter o Espírito Santo. Então quando você diz: oh Deus, Deus disse: ai, alguém chamando também? Sim, lá já ele, pastor Roberto, ele te está chamando. Que eu tenho que ver com ele? É que eu não tenho comunhão com ele. Como Deus vai me responder se eu não tenho comunhão com ele? Se eu só não busco quando tenho um problema? Não é isso que Deus quer. Eu poderia estar bem feliz aqui, predicando muito bonito, porque vocês vêm à igreja, porque vocês estão cansados, trabalharam todo o dia. Eu sei, eu também estou cansado. Eu também trabalhei todo o dia. E eu tenho 60 anos, 59. Você tem a metade da minha idade. Não há nada aqui que tem a minha idade. Eu também estou cansado. E eu felicito a vocês por estarem aqui. Mas como pastor da generação antiga, eu sei que você tem um passo mais a subir, que é ser lleno do Espírito Santo. E por que eu quero, Vitor, Luiz, Roberto, você, por que eu quero que você tenha o Espírito Santo? Porque eu quero que você ordene a cânceres que salga do corpo da pessoa. Eu quero que você ordene aquela tristeza que você sente, que às vezes é chamado depressão. Eu quero que você diga a ela: em meu corpo não, comigo não. Aquele sentimento negativo, comigo não, em mim não. Em mim não, eu sou guerreira, eu sou guerreiro, eu sou de Deus, Deus está em mim. E aí esses sentimentos, eles desaparecem. Entenda-lo, você é capaz. Eu não sei se você consegue entender. Se eu caigo mal, me perdona. Mas você é capaz de dominar seu espírito. Você é capaz de dominar seu sentimento. Não há nenhum sentimento em você que te domine. Quando o Espírito Santo entra em você, você domina seu sentimento. Eu vou terminar. Mírame. Eu vou terminar. Estou falando de mim. Agora eu vou falar de um outro, que é maestro de los maestros.
Para quantas 1000 pessoas Jesus predicou? Miles de pessoas. Quantos discípulos teve Jesus? 11. Tá algo errado, tá algo malo aí. Ok? Quantas vezes Jesus traicionou a seus pastores? E ele foi traicionado. Observa quem era Jesus, porque passou por tudo isso. Ah, porque ele era Jesus. Não, não era por isso. Não era por isso. Quantas vezes Jesus vendiou um amigo dele, mas ele foi vendido por 30 moedas. Judas é tão burro que podia haver vendido por mais dinheiro, mas ele só quis 30 moedas. Por que acontecia isso com Jesus? Porque o diabo queria que Jesus se frustrara, que Jesus peleara com Deus, e Jesus não se frustrou, Jesus não peleou, porque Jesus controlava os sentimentos que ele tinha, ele controlava, e esse controle de nosso sentimento, eu não sei se você está entendendo, você pode ter. Você pode ter. Quita de sua boca esta palavra, eu não puedo com isto. Quita isso de sua boca. Todo puedo em Cristo que me fortalece. Ah, eu não sei o que haria, eu sempre dou esse exemplo. Eu não sei o que haria se eu fuera traicionado. Meu amor, esteja tranquilo que você será traicionado. Jesus foi. Eu serei. Você, gente, abre tus olhos. O que você mais escuta hoje são promessas vazias. Não é que você está echando de menos as pessoas, mas são promessas de que eu jamais te derro. É igual a um matrimônio. Quando você se casa, o que você disse à mulher? Você quer daí 10 minutos só prometendo. Aí depois o pastor ou o padre disse à mulher: diga eu, itza Gabriela, prometo ser fiel, prometo ser... Você repite tudo. O homem habla e depois você repite. Quando o pastor Ivo, que Deus o tenha aí onde ele estiver, um excelente pastor, pastor Sasso, quando ele começou, pastor Roberto, tudo bem? Eu disse, sim, tudo bem. Você aceita Sandra como su... Eu já estava em minha cabeça, termina rápido para ir para a luna de miel. Entenda o que quero chegar. Tudo isso, gente, é palavra. Tudo é palavra. Eu só sei que eu seria o marido de Sandra depois de 30 anos, de quase 40 anos. Eu sigo sendo o marido de uma só mulher. Então, tudo aquilo que eu falei já atrás é verdade. Mas em aquela época era só palavra. A vida com Deus, infelizmente, é assim. Tudo o que eu digo a você, você vê que eu sempre digo a você: eu vou estar com você até o último dia de sua vida, eu não te vou abandonar, conta comigo. Eu hablo isso porque eu sou assim, pero isso, querendo ou não, são palavras. Você lá escuta e você diz: ai, que bueno, sim, pero e amanhã, será que eu vou cumprir isso? Porque o ponto não é descer. O ponto é que você esteja comigo amanhã e você diga: não, o obispo é igual comigo. E que eu esteja com você em 2026, o obispo prometeu 2025 estar comigo em 2026. E me ajudou em 2027. Me orou por mim em 2028. E nós outros podemos chegar em 2050, que eu estarei falando a mesma coisa. A mesma coisa. Isso, só quem pode fazer-nos cumprir com a palavra, não há outra pessoa, é só o Espírito Santo. Gente, termino. Hoje nós outros estamos vivendo 2 das épocas com Deus já passou. Deus Padre já passou essa época. Deus Hijo já passou essa época. Esta é a única oportunidade que você tem para ser salvo. E é através do Divino
Espírito Santo. E se os cristianos de hoje não creem isso, miles de pessoas perderão sua salvação. Triste falar isso. Miles de pessoas. ¿Por quê? Porque são as épocas. Época del Deus Padre, época del Deus Hijo, época del Deus Espírito Santo. En la época del Deus Padre, Deus bajava del cielo e iba al jardim del Edén a conversar com Adão e Eva. O próprio Deus era presente na vida do ser humano. O ser humano pecou. O pecado, isso que Deus se apartara. Depois Deus buscou uma maneira de reconciliar-se com o ser humano, através de los líderes religiosos, chamados sumos sacerdotes. De aí, Deus começou a ver pecados em los sumos sacerdotes. A terra estava perdida, a humanidade perdida. Então Deus, em el cielo, Ele chama Jesus. E Ele disse: eu tenho que enviar-te, para que você livra esta gente do pecado. Aí viene o Deus Hijo en el mundo, que hace los religiosos, mataram a Jesus, crucificaram a Jesus, sem merecer. Jesus muere então, e disse a Bíblia, como você já sabe, o velo del templo se partió, e disse a Bíblia, o Espírito Santo pairava sobre a terra. Essa época de nós outros, para os cristianos que não sabem, esta época é a última oportunidade de você buscar sua salvação. E não venham dizer, ai bendito, não, porque não é assim. Não venham dizer São Pedro, porque não é assim, com todo o respeito. São Pablo não é assim. O bispo Roberto não é assim. O pastor fulano não é assim. A igreja top que você busca, top deveria ser sua vida, que deveria ser top, não igreja. É você que deveria ser top. Ah, eu quero um pastor top. Você que deveria ser uma ovelha top. É que conversações uno tem que escutar hoje. Ah, eu fui invitado para ir àquela igreja. Não vou não, porque aquela igreja é muito chiquitita. Chiquitita é você. Sua mente é chiquitita. Cérebro de gadina. Sua mente é pequena. Mas nós outros estamos ponendo a culpa em la igreja. E nós outros estamos perdendo nossa salvação. Gente, isso é muito profundo. Eu estou perdendo minha salvação quando eu não creio e não busco ao Espírito Santo. A humanidade hoje está perdendo a salvação por falta de comunhão com o Espírito Santo. Abre seus olhos a camarão que se duerme, se lo lleva a corrente, juega vivo. Há aqui a voz de la verdade. Só há uma maneira de você ser salvo, llenando-se do Espírito Santo. A época de hoje é a época do Espírito Santo. E Espírito Santo você não recebe cantando. Espírito Santo você não recebe comendo a Bíblia. Espírito Santo você não recebe dando prato de comida a quem tem hambre. O Espírito Santo, gente, você só o recebe quando você consiga fazer que Deus se enamore de você. O Espírito Santo em você, como eu disse domingo, é um matrimônio. Você só pudo sacar sua esposa da casa de Édia quando Édia te amou de uma maneira sobrenatural. E Édia disse: mami, eu me vou com Gabriel. E esse, me vou a casar. Você abandonou todo para ir se casar-se, porque você amou aquele homem. Aí você pode dizer: este é meu esposo. E sua esposa pode dizer: esta é minha esposa. Mas que sacrifício hacemos, verdade? Lo mesmo é com Deus.
mas queremos dizer que estamos com Deus quando não temos comunhão com Deus. Não funciona assim. Domingo vamos falar bastante sobre isso. Amém? Vamos fazer nossa oração. Passe adelante, por favor. Espero que você haja entendido esta palavra. Gente, eu nunca vi o Espírito Santo falando tão forte como ele está falando nestes dias na igreja. Pode vir acá adelante, que é desse um ao lado do outro. Este ano 2026, gente, vamos ser cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus, necessitamos do Espírito Santo. Amém? Levante as mãos ao céu, por favor, você que está acá adelante. Se você quer quedar-se também na silla, quede-se a gosto. Você se queda onde você queira, ok? Padre querido, Padre amado, Senhor, em nome de Jesus, nós outros estamos, Senhor, em um propósito muito forte de oração. E o que queremos, Senhor, é a limpeza espiritual. Padre, nós outros hemos preparado água com perfume que consagramos, com o azeite consagrado, com os elementos consagrados, Senhor. E por fé, tu palavra disse que tu esparcirias sobre nós outros água limpa, nos limpiaria de todas nossas imundícias que podem ser consideradas como pensamentos negativos, imundícias que podem ser consideradas como enfermidades. Tu prometiste, Senhor, que nos limpiaria, que o Senhor cambiaria nosso coração, o coração de pedra, insensível. Tu dijiste que Ele cambiaria por um coração de carne, um coração sensível, coração é pensamento. Queremos ser sensíveis a tu voz, Senhor. E por último, Padre, tu dijiste que derramaria sobre nós outros o Espírito, e nós outros profetizaríamos, nós outros anunciaríamos tu palavra. Ó Deus querido e Padre amado, é neste momento em que eu sigo orando, tu servo, o pastor Vitor, estará esparcindo, Senhor, esta água bendecida sobre cada pessoa. Padre, se há alguém enfermo, que esta enfermidade desapareça. Se há alguém triste, Senhor, que esta tristeza desapareça. Se há alguém aqui, Senhor, desempregado, necessitando um trabalho, que o Senhor abre as portas a esta pessoa. Meu Padre, se há alguém aqui, Senhor, que o Senhor está chamando para um bautismo, para ter vida contigo, que esta pessoa aceite esse chamado. Ó Padre, limpe a nós outros, Senhor. Não permitas, ó Deus, que nós outros só estemos em tu casa por um tempo. Não permitas, ó Padre, que nós outros viremos para trás, miremos hacia trás e desistamos de lutar. Padre querido e Padre amado, honra nossa fé, Senhor. Ponga as mãos por em cima de seu coração. E hoje, eu quero fazer uma oração diferente, melhor dito. Quero pedir-te a você, que você haga uma oração a Deus. Imagine o ano 2026. Imagine o ano 2026. Imagina seu ano 2025. Você que pudo entrar na igreja nesse ano 2025, visualiza para ti como será o ano 2026.
em seu trabalho, em seu matrimônio, em sua vida de uma maneira general. Su hijo, rescata su hijo agora por la fé, rescata sua família por la fé, encomiende a Deus sua família. Haga uma petição a Deus para o ano 2026. Ó Deus, eu te lo pido que, por favor, neste ano 2026, Senhor, traga pessoas para a igreja, pero pessoas sofridas, pessoas cansadas, traga pessoas enfermas, traga pessoas, Senhor, que necessitam de Ti, traga pessoas que queiram ter vida contigo. Não traga pessoas, Senhor, que queiram passar só um tempo na igreja, não. Traga pessoas que queiram entregar-te a Ti, entregar-se de corpo, alma, de espírito. Padre, que seja um ano em donde nós outros podamos ter nosso coração cheio de Tu Espírito, Senhor, cheio de Tu presença, Padre. Mi Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo, Senhor, Ele seja para nós outros o tesouro precioso, como digo Pablo, que não haja nada mais importante para nós outros que receber o Espírito Santo. Padre querido e Padre amado, em Tus manos, eu encomiendo a vida de Luiz. E eu te pido, Senhor, te lo pido com todo o meu coração, que o ano 2026 seja o ano mais glorioso pela vida dele, seja o ano mais bendecido pela vida de Tu servo. Lo mesmo, Senhor, eu te lo pido por el ministério do pastor Vitor, que seja, Senhor, um ano em donde ele cresça, em donde ele suba como um cohete, que ele pueda, Senhor, ter experiências extraordinárias contigo, Senhor. Me Padre, que seja um ano donde Jorge tenha uma experiência viva contigo, donde Iveli, Senhor, ela tenha uma experiência viva contigo, crescimento espiritual em Georgiano. Me Padre, que os missioneiros sejam tocados por Ti. Me Padre, é pedido por Efraim, te lo pido de novo, aumenta os anos de vida de Tu servo, fortalece Tu servo. Me Padre, toca a Itza, a José, que eles estejam sempre, Senhor, um sorrindo ao outro, um compartilhando com o outro, um, Senhor, empurrando, ajudando ao outro. Me Padre, o mesmo que aconteça com Miriam, com Tino, com Diné, com Ana Longo, com o Senhor José. Senhor, toma nossa família em Tus manos, Senhor. Bendice a Sandra, Padre. Bendice a minha esposa. Dá-lhe força a ella, em todos os sentidos, paciência do serva. Bendice, Senhor, com seu poder a igreja. Bendice também, Senhor, aqueles que se foram. Não nos deixe solo, bendice estas pessoas. Guarda a cada uma destas pessoas. Repita-lo depois de mim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Que seja el 2026 e el 2027 el ano de mis bendições. Te lo pido por os 2 anos, porque eu quero a mídia extra, quero porção doble de Tu Espírito. Amém? Graças a Deus. Amém? Gente, em 2026, nosso sentimento por nossa esposa tem que ser 2 vezes mais. Sentimento de nossa esposa por nós outros, 2 vezes mais. Nós outros temos que dar e receber uma mídia extra. Amém? Pode estar seguro, seu salário ele vai aumentar 2 vezes mais.
você vai ter salud 2 vezes mais. Creia nisso, todo será 2 vezes mais. Amém? Pode volver a su puesto, mis queridos, para que podamos volver a nuestra casa em el nombre de Jesucristo. Amém? Você me dá um minutito, eu sei que eu já estou atrasado, que já é 8 e quê? 8:03. Caramba, hablei pra caramba e hablei rápido. Gente, abre aí sua Bíblia, por favor, em Salmos 96, o versículo 7 e 8. Eu prometi a Deus, e estou aqui arreglando-me com Ele a cada dia. Eu prometi a Deus que eu ia, todas as vezes que hablara sobre ofrenda, eu ia ler na Bíblia, ok? Então, Salmos 96, versículos 7 e 8. Eu quero que vocês aprendam sobre a ofrenda, amém, gente? E veja que glorioso é. Disse assim, 96, 7. Ustedes, famílias de los pueblos, tributem al Senhor la glória e el poder. Tributem al Senhor la honra que merece su nombre. Traiga sus ofrendas e venham a sus átrios. Adorem al Senhor en la hermosura de la santidad. Tiemblem ante Él todos en la tierra. Então, miren acá. Você se recuerda que domingo, e é importante repetir isto, todas as vezes que a Bíblia habla sobre ofrenda, não necessariamente é essa ofrenda aqui. Não é só o dinheiro. Entenda, dinheiro não é ofrenda. E ofrenda não é dinheiro. Ok? Observe, guardarei o dinheiro. Minha ofrenda, ela nasce aqui, primeiro. Depois é de a barra aqui. Por último, é de a sale de aqui. Se a ofrenda é de não nasce aqui, não barra aqui, ela pode sair de aqui muitas ofrendas, mas não vai ter nenhum valor para Deus, porque o que você está haciendo hoje aqui já é uma ofrenda. Você trabalhou todo o dia, você está cansado, agotado. Você quisiera agora, ou poderia estar agora, já dormindo, banhando-se, mirando uma série e está dormindo. Mas não, você está na igreja, já é 8:03, vamos sair daqui 8:15. 1 hora com 15 minutos você está aqui. O que é isso? Isso já é uma ofrenda. Isso já é uma ofrenda. Você querer comunhão com Deus já é uma ofrenda. Mas para os pastores de las épocas de hoje em dia, ofrenda para os pastores é dinheiro. Eles tratam diferente as pessoas que têm dinheiro. E não necessita dizer que não é porque é. Eu sou pastor há muitos anos, eu já vi cada coisa. E a vida não é assim. Você não vale para Deus o que você tem. Por lo contrário, você para Deus é o que você não tem. Mas para seres humanos, você vale o que você tem. Se você faz queimo na carne em sua casa,
aparece não sei quantos amigos. Mas el dia que você não tem o dinheiro para pagar seu carro, vê se aparecem os amigos reunindo chavo para ajudar você a pagar o carro. Não aparece. Porque nós outros valimos para as pessoas o que nós outros temos para eles. E a vida não é assim com Deus. Então, quando você passe adelante para você dar sua ofrenda, todas as vezes que você for levantar-se para dar a ofrenda, um conselho, não para hoje, mas para que você guarde para a vida. Está vindo 2026, ok? Quando você saia de tua casa, você já prepare sua ofrenda. Ela nasce aqui. Nada necessita decir-te nada. Você está trabalhando, está preparando para ir à casa, Senhor. Vou a banhar-me para ir à tua casa, vou a comer, vou a ser isso, vou a ser aquilo. Vou preparar minha ofrenda para ti. Saca aquele espaço suyo com Deus. Senhor, eu quisiera tanto dar-te $5, mas eu não tenho. Eu só não tenho $1. Deus vai ver você preparando aquela ofrendita tão chiquita, mas Ele vai dizer, não, você está dando-me a mim 5 milhões. Sabe, vamos começar a preparar nossa ofrenda. Então, ofrenda. Primeiro lugar que nasce a ofrenda, nossa mente. Segundo lugar, nosso coração. Lo que você quer para você de bueno, você tem que querer para outras pessoas. Depois, quando sai de seu bolsillo a ofrenda e caiga em este mueble, esta ofrenda, quando ela cai aqui, ou esse dinheiro, ele já saiu de sua mente, de seu coração, ele saiu de sua mente e do seu sentimento. E quando cai aqui adentro, se transforma em sangue. E amanhã outras pessoas vão chegar em esta igreja por causa de sua ofrenda. Como você chegou por a ofrenda de outros. Como eu sempre digo, esta igreja aqui, ela surgiu de um sonho. Esta igreja surgiu de limosna. Nós outros saímos a São Juan, a las luzes, pedindo limosna. Era Jorge, Joe, Georgian, Iveli, e tinha umas outras pessoas mais, que era o princípio da igreja. Esta igreja aqui saiu de limosna. E hoje em dia, graças a Deus, nós outros temos lugar para predicar, temos o dinheiro para pagar as coisas, pero isso daqui era limosna. Então, gente, por favor, ofrenda aqui, depois aqui. Por último, é isso que Deus quer. Por último, isso é o que menos importa para Deus. Se não sai de aqui, não resulta. Amém? Por isso a Bíblia diz: Deus ama ao dador que alegre. Amém? Você que queira dar sua ofrenda, passe adelante, ponga por acá suas ofrendas. Você que quer, e vamos então regressar a nossos hogares em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode trazer sua ofrenda, ponga cá, se você quer ofrendar. Gente, antes de irmos à la casa, eu quero fazer uma oração especial por Itza, que está de cumpleaños, cumpriu 67 ayer. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus para que ela cumpla muitas, graças a Deus me lo bendiga, para que ela cumpla muitas e muitas e muitas vezes, e que seja a saúde de ela sempre a mesma. Amém? Por favor, ponga-se de pé. Itza, se você me dá esse privilégio, venha cá no altar, quero orar por você. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Cerra os olhos, querida. Estenda as mãos em direção da missionária. Padre querido, Padre amado, aqui está sua sierva, Senhor, que te alaba, que te glorifica e que hace tu obra. Eu te lo pido, Senhor, como um regalo de cumpleaños.
Eu te lo pido el fortalecimento espiritual para tu sierva. Eu te lo pido que toda classe de dolor, toda classe de enfermidade, tudo aquilo que não procede de ti, Senhor, não se acerque a tu sierva. Meu Padre, blinda tu sierva em contra de todas as envidias, em contra de todo mal de ojo. Blinda o matrimônio de tu sierva, blinda o trabalho de tu sierva, e que ella pueda crescer mais e mais e mais em tu presença, em el nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças por ser missionário da igreja. Graças por todo o que hace. Está bem? Queridos, vamos terminar o serviço. Recuerde-se, amanhã não há serviço, pero viernes, serviço às 10 da manhã, 7 da noite. E o mais importante, Luiz, se você estiver por acá e queira, nós outros vamos domingo a estar com os missioneiros, fazendo um convívio, um almoço, passando um rato junto, e você é meu invitado especial, tá bem? Se quer participar. Não se lhe olvide, domingo vamos estar então em nosso almoço, amém? Adorando a Deus. Levantem as mãos ao céu, oremos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad, Así en la tierra como en el cielo. el pan nuestro de cada día, danos hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. de aplauso para Jesús. Mis queridos, bendiciones, que les vaya muy